Boa noite, pessoal. Vamos aqui fazer uma pequena videoaula, uma pequena apresentação sobre o que vem a ser a dialética do senhor escravo em Hegel. Sempre lembrando que essas aulas elas são voltadas para o ensino, para o público do ensino básico, né? Final ali dos anos do ensino fundamental, final do ensino médio em geral. Sempre lembrando que o que eu apresento aqui é um panorama muito abstrato, muito superficial de qualquer filósofo. Não tenho a pretensão de adentrar com profundidade no sistema filosófico de qualquer autor, na proposta filosófica, muito mais a nível de apresentação, o que é o que se pode fazer tendo em vista o público que eu atendo, o público para o qual é voltado o material, que são alunos da rede básica de ensino. Antecipo que eu estou gravando em casa, estou com um cachorro em casa, meu filho, etc e tal, então pode acontecer algumas interferências, alguns ruídos. Já peço escusas quanto a isso de antemão, ok? O objeto de estudo hoje é a dialética do senhor escravo. Tá? O que vem a ser a dialética do senhor escravo? Essa é a grande questão que a gente precisa tentar abordar, que eu pretendo abordar aqui e pretendo minimamente esclarecer. Bem, tudo começa na questão da consciência de si. Como eu me reconheço ser humano, como eu tomo consciência do que eu sou, ou do fato de que eu sou um ser humano. Hegel tem uma linguagem muito técnica e que, de certa forma, dificulta. De certa forma, não, de fato, dificulta muito a sua compreensão. Então, eu vou aqui mais ou menos tentar, a partir desse esquema, esclarecer e minimamente tornar claro, assim, algumas coisas, tá? Toda a questão da consciência de si, o Hegel vai dizer, se dá. A gente toma consciência de quem a gente é a partir de três instâncias, ou de três. Não vou dizer níveis, porque todos estão no mesmo nível, mas instâncias é a melhor palavra, tá? A gente toma consciência de quem a gente é a partir da linguagem, a partir do momento que a gente usa símbolos para sintetizar as nossas múltiplas experiências. Né, a linguagem é um conjunto de símbolos. Aqui eu não vou dar muita ênfase, porque de fato só vou mencionar, porque na dialética do senhor escravo a linguagem ela não se faz tão necessária. A segunda é a das relações morais, ou a próxima, não é um ranking, né? Aí sim que é a própria que nós vamos estudar, né? Que é a relação entre um ser humano e outro. E por fim, a terceira, que é a relação do trabalho, com o ser humano e à medida que ele se relaciona com a natureza. É dessa forma que a gente toma consciência de quem a gente é. Mas o ponto aqui é entender especificamente a dialética do senhor escravo. Um texto que aparece lá na Fenomenologia do Espírito e que é citado em diversos cursos, volta e meia, para quem for fazer faculdade, curso técnico, vai poder se deparar com esse texto e, afinal de contas, o que Hegel está querendo dizer? Bem, a dialética do senhor escravo, ela se relaciona diretamente a relações morais entre um eu e um outro. Tá? Aqui é um ponto importante. Inicialmente, eu até posso tomar consciência, saber que eu sou alguma coisa. Entretanto, isso não vai me garantir que eu tenha consciência de que eu sou um ser humano. Tá, vamos usar esses termos aqui. Por quê? Porque para eu me afirmar enquanto ser humano, eu necessito da imediata consciência, do imediato reconhecimento de um outro ser humano. Mas aí está o problema. Porque inicialmente a minha relação com o outro é a relação como minha relação com qualquer outro objeto. Eu reconheço o outro apenas como se ele fosse um objeto, ok? E, bem, eu não posso exigir que um objeto me reconheça. Então aqui, em primeiro lugar, eu tenho que dar ao outro o status de uma consciência também de si. Da mesma forma como eu sou uma consciência de mim. E aí vem o problema, porque começa a haver um confronto entre eu, que sou uma consciência, e o outro, que também é uma consciência. E a partir disso, a gente chega a um ponto que o Hegel vai chamar de luta por reconhecimento. Bem, aonde entra a dialética do senhor escravo? A dialética do senhor escravo é justamente como é o desenho, a configuração, como se dá essa luta, esse confronto entre o eu e o outro. O Hegel vai dizer que, inicialmente, o eu
É como se o eu fosse o senhor, tá? E o outro é o escravo. A primeira ação que eu tento exercer é a de submeter o outro a mim, como o senhor que submete o seu escravo. Mas aqui é um ponto importante. A relação do senhor com o escravo, ela não é a relação de um ser para um objeto. Porque eu preciso, no momento que eu submeto o escravo a mim, eu estou o submetendo, mas eu exijo dele o reconhecimento. Porque se o escravo não reconheceu o seu senhor como senhor, então o senhor não será o senhor. Estranho, né? Ora, para que eu seja, pense numa relação qualquer, pai e filho, eu necessito que o filho me reconheça como pai. Eu necessito que o senhor necessita que o escravo o reconheça enquanto senhor. Então, dessa forma, o senhor ele obtém o seu reconhecimento a partir de uma relação de um superior com o inferior. Mas detalhe, para que o escravo possa o reconhecer como senhor, o senhor precisa reconhecer primeiro o escravo como sendo uma consciência de si. Ok? Então eu olho para o outro, exijo que o outro me reconheça como senhor, ok? E para isso eu concedo ao outro a consciência, eu reconheço o outro também como sendo um ser humano, tá? Então Hegel trabalha com essa dialética. Para que eu seja um ser humano, preciso que reconheça que o outro é um ser humano para que ele me reconheça como ser humano. Mas aí nós temos um problema. A gente agora trabalhou até o seguinte, sempre no ponto de vista do senhor, tá? Mas como é que o escravo vai saber que ele é senhor, que ele existe? Como é que o escravo vai tomar consciência da sua própria existência? Porque até agora a consciência da existência do escravo é dada pelo senhor. Isso quer dizer que o escravo nunca vai ter, não há um caminho para que o escravo torne-se, se reconheça, tome consciência da sua própria existência? Tem. Para Hegel tem, e é isso que fica interessante. Porque o Hegel vai dizer que o escravo ele vai tomar consciência de si pelo trabalho. Okay? É no trabalho que o escravo vai buscar o seu reconhecimento. De que forma? Da seguinte forma, sempre que o trabalho em Hegel é uma relação do ser humano com a natureza. Tá? À medida em que o escravo que trabalha interage com a natureza, ele produz em si uma consciência trabalhadora. Ele se reconhece no seu trabalho. E no momento que ele se reconhece no seu trabalho, ele reconhece que ele está existindo a partir do momento em que ele produz algo. Então, o trabalho garante ao escravo um reconhecimento. Ou melhor, permite que o escravo se reconheça enquanto ser humano. E veja que coisa interessante. O reconhecimento do escravo, ele não necessita de uma segunda pessoa. Ele se reconhece a partir dele mesmo na sua relação com a natureza. Então, digamos que a gente pode dizer que o reconhecimento do escravo, ele é um reconhecimento quase como que mais nobre, ou em um nível superior, minimamente dizendo, porque ele é um reconhecimento direto a partir do seu trabalho. Enquanto o reconhecimento do Senhor é um reconhecimento de esfera inferior, porque ele precisa submeter alguém para que ele, Senhor, seja reconhecido. Então, a partir do momento do reconhecimento do escravo que se dá pelo trabalho, a balança se inverte, a relação se inverte. Aquele que era inferior se torna superior, porque a sua forma de reconhecimento é mais nobre, é mais digna, está acima daquele que precisa escravizar ou submeter o outro para que o outro lhe reconheça. Aquela velha história, né? São as minhas obras quem dirão quem eu sou. Eu não preciso da aprovação de segundos ou terceiros. As minhas próprias obras testemunham a meu favor. Ok? Não preciso que alguém saia dizendo, tu existe. Não, eu sei que eu existo. Por quê? Porque veja o que eu faço. Olha minhas obras.
elas dão testemunho de mim, ok? O ponto interessante, dentro da proposta hegeliana, a gente conseguir transcender um pouco isso e entender que essa relação aqui de trabalho, ela vai ser fundamental depois na crítica de Karl Marx ao capitalismo, né? Inclusive a própria filosofia hegeliana, no momento em que ele vai dizer que, veja bem, mas esse trabalho também não pode ser alienado, né? O grande problema do capitalismo para Marx, nesse aspecto, é que o trabalhador ele não vai mais se reconhecer no trabalho. Então o trabalhador não vai mais ter consciência de si. E é por isso que o Marx defende toda uma mudança bruta do sistema de produção em massa, porque o capitalismo teria, segundo Marx, cortado barrado uma das formas do ser humano de alcançar o seu conhecimento. Então, numa lógica de senhor escravo, onde o senhor seria o burguês, o escravo, o assalariado não teria nenhum acesso à forma de se auto-reconhecer. O reconhecimento do escravo, do assalariado, sempre estaria à mercê do reconhecimento que o senhor lhe dá. É interessante fazer essa crítica, porque a gente precisa entender Marx a partir de Hegel. Né? Muitas vezes a gente não faz esse resgate, não busca fazer esse resgate. Ok? O outro ponto que eu quero abordar agora, que não é necessariamente vinculado à dialética do senhor escravo, mas eu aproveito aqui para tratar, eu até nem criei aqui um mapa mental, vou criá-lo agora aqui na hora, que se refere minimamente à questão da história em Hegel, ok? O espírito da história. Novamente, isso aqui eu vou abordar de forma muito rápida, muito genérica, apenas a nível de conhecimento, a nível de... Porque, para quem vai estudar alguns autores da filosofia, sabe que Hegel vai se deparar um momento ou outro com Hegel e com algumas noções, ok? O Hegel trabalha com uma ideia muito forte de progresso, ok? É uma ideia interessante. Só um pouco. Progresso. Vou improvisar aqui na hora, então pode dar alguns problemas, né? Progresso. O progresso hegeliano, ele é interessante porque você precisa fazer uma análise. Toda vez que a gente vai falar de progresso, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando em uma situação A, ok? Veja bem, o progresso é basicamente isso, uma situação A que tem uma relação com uma situação B, correto? Tá, beleza. Você tem uma situação A e você tem uma situação B. E você vai ter, a princípio, a gente tem essa estrutura aqui, um avanço, né, uma sucessão, no caso. Né, vamos botar avanço que é melhor, né? Você tem uma situação A que avança para uma situação B. E aí o grande ponto é o seguinte, será que todo avanço de uma situação A para uma situação B pode ser chamado de progresso? Bem, essa é a crítica. Essa é a questão que a gente precisa resolver. Ok? Se a gente vai trabalhar com a ideia de progresso. Né? E o que a gente mais vê hoje é pessoas defendendo que certas coisas são progresso, são regresso, sem ter um balizador. E qual é que é o balizador para Hegel? Como é que o Hegel... o que o Hegel defende como progresso? O Hegel vai usar como denominador a questão da liberdade. Ou melhor, não da liberdade, da consciência. Vamos botar liberdade, que é melhor. Botar liberdade, ok? Liberdade. Meu Deus do céu. É por isso que tem que fazer as coisas antes, né? Liberdade. Tá, vamos mudar aqui de cor. Liberdade, ok? O balizador, né? O denominador comum será a liberdade. Como é que eu sei que algo que houve um avanço de uma situação A para uma situação B?
eu analiso ela a partir do escopo da liberdade. Houve avanços em relação à liberdade, então houve progresso, ok? Então a situação B ela vai ser melhor que a situação A, se a gente puder identificar que houve um certo progresso. Eita porcaria, tá, vai. Dito isso, tá. Onde isso entra com a questão do espírito da história? O Hegel vai defender que há um espírito. Eu vou ficar puxando o link aqui, vai ficar uma loucura isso aqui. Tá um espírito de uma história. Espera um pouquinho. Jesus. História universal. Há uma história universal nesse aspecto. E o que é a história universal? É a história. É a história. História com letra maiúscula. Não é a história individual. É a história do desenvolvimento da humanidade, digamos assim. E como é que essa história se desenrola? Essa história se desenrola na busca pela consciência, a busca pela consciência do quê? Da liberdade. Tá, isso aqui começa a ser alguns pontos chaves e pontos importantes. Então, para Hegel, a gente pode mais ou menos afirmar, de novo, de forma muito genérica e sem adentrar, que o espírito da história, o que rege a história da humanidade, é a consciência humana da liberdade. Ou seja, como é que eu sei? Ponto importante. Como é que eu sei que um povo é mais avançado que o outro? Ou quando eu sei que o povo avançou, ok? Melhorou. A partir do momento em que as pessoas tomam maior consciência de sua liberdade. Dessa forma, o Hegel faz, inclusive, uma classificação dos povos. Né? Ele faz uma classificação, ele identifica de certa forma, a partir da história, como essa busca pela consciência da liberdade se dá. Ele vai começar dizendo que há povos, os povos, ele faz uma classificação lá dos povos orientais, depois ele faz para os povos gregos, e por fim ele chega nos germânicos, ok? E ele vai dizer que os orientais são, como é que é? Eu não queria usar o termo, tô pensando, tá, vou botar entre aspas atrasados, ou vou botar assim, não desenvolvidos, tá? Botar entre aspas, tá, pessoal? Botar entre aspas isso, porque isso aqui não é necessariamente a palavra do Hegel, mas estou tentando traduzir, tá bom? Não desenvolvidos, por quê? Porque nesses povos, tá? E aqui ele se refere a sistema de castas, a sistemas vou tomar só um suco aqui, a sistemas ditatoriais, porque só um sabe que é livre. Tá? Depois, em relação aos povos gregos, são pouco desenvolvidos. Não, eu vou botar evoluídos em vez de desenvolvidos. Tá. Eu acho que vai ficar um pouco melhor evoluídos do que desenvolvidos. Deixa eu alterar aqui. Evoluídos. Porque o progresso tem essa ideia de evolução. E não necessariamente desenvolvendo. Por que os gregos são pouco evoluídos? Porque poucos
sabem que são livres. E esses poucos que sabem que são livres detêm o conhecimento da liberdade para si. Democracia ateniense, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui em amarelo, que aí vai ficar mais bacana, né? Eita, diacho. E aqui, esse site que eu uso é o Google, tá? Para quem não conhece, é uma ferramenta bem interessante. Reproduz a sala de aula, né? Para quem conhece as minhas aulas, sabe que eu trabalho basicamente a partir desses esquemas. E os povos germânicos, então, são evoluídos. E por quê que são evoluídos? Bem, você deve estar escutando meu filho, ele deve estar jogando, deve estar brincando. Briguei com ele agora há pouco para ele poder deixar eu fazer as aulas. Tá difícil aqui em casa, né? Cada quarentena. Todos sabem que são livres. Ou seja, todos se reconhecem como seres humanos livres. Atingiram, digamos assim, o nível máximo, o ápice da humanidade. E o Hegel afirma que a história da humanidade ela vai se consumar em um momento em que todos os seres humanos são livres, tá? Obviamente aqui você tem um problema muito sério, porque quando você trabalha com uma classificação de povos como o Hegel fez, e eu não estou aqui dizendo que isso é culpa do Hegel, mas as certas... quando você... O problema disso é que algumas interpretações, se você leva bem ao pé da letra a ideia de progresso, você vai ter o seguinte, ora, se a situação B é melhor que a situação A, vamos evitar ao máximo a situação A, ok? Então, a grande questão aqui é que se há apenas uma história universal, um único espírito, e eu não vou... Isso, na verdade, é um questionamento que se faz a Hegel, né, o Hegel, até onde eu sei, não responde, não há uma resposta nisso em Hegel, pode até ser, mas aí eu desconheço, ok? É justamente a seguinte, veja bem que não há uma evolução linear dos povos. Enquanto você tem germânicos ali na época de Hegel, que se conhecem como livres, atingiram o ápice do conhecimento, os maiores músicos, os maiores artistas, os maiores matemáticos, ok? A ciência florando, você ainda vai ter... Barulho desgraçado. Você ainda vai ter no Oriente povos que vivem sob um sistema ditatorial, sistema de castas na Índia, autoritarismo, etc. e tal. Bem, isso, se for levado ao extremo, e foi levado ao extremo na história, permitiria argumentações do tipo, bem, se nós somos os superiores, vamos livrar o mundo dos inferiores para que o espírito possa finalmente se consumar. Né, uma interpretação levada ao extremo leva ao nazismo. Não estou dizendo que Hegel foi nazista, mas estou dizendo que há aqui um germe perigoso para a questão da busca da liberdade. Ok? Então, seriam esses dois grandes pontos que eu queria abordar hoje em aula. É uma abordagem muito simplória, muito simples, como eu falei, apenas dando, digamos, um pano de fundo, né, para para esse autor que é tão instigante e de fato tão desafiador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só desativar aqui a tela, a captura de tela. Isso, ficamos aqui com uma bela imagem de Skyrim, né, que eu acho que de certa forma ilustra bem a nossa pretensão aqui. Nós temos um senhor, né, um sistema medieval nada mais apropriado. Para quem me conhece sabe que eu gosto da franquia Skyrim, estou ajustando a câmera aqui. O interessante, sim, é que a gente precisa entender que autores como Kant e Hegel são extremamente fundamentais para serem estudados, ou para a gente ter uma noção, a partir do momento que a gente quer fazer críticas a partir de críticas que se referem a eles, ok? Muitas vezes a gente usa conceitos de uma forma muito banal, sem ao menos nem saber o que a gente está falando. O próprio conceito de progresso é um conceito extremamente complicado. E hoje aí no Brasil você tem lá, houve um retrocesso nos direitos trabalhistas, houve um retrocesso
nos direitos da liberdade de expressão. Tá, mas como é que assim, qual é que é o banalizador? O que tu estás usando para dizer que houve progresso ou regresso, sabe? A gente precisa ter um banalizador, a gente às vezes nem se dá conta do que a gente está falando. A gente não se dá conta do que está em jogo aquilo. E os autores clássicos, como Kant e Hegel, nos ajudam muito nisso, porque permitem que a gente consiga analisar, consiga se dar conta das questões mais fundamentais que estão em jogo. Que quando a gente vai falar de progresso, em um sistema político, democrático, a gente está falando desse sistema que o Hegel apresentou. Bem, há um avanço, sair de uma situação A para uma situação B, e esse avanço só é permitido a partir do momento em que você possui um, um balizador, um denominador comum. Poderia ser outro? Bem, poderia. Poderia ser o amor? Bem, poderia, mas como é que você calcula o amor? Como é que você vai dizer que uma sociedade é mais amorosa que a outra? Agora, a liberdade é um balizador interessante, porque sair de uma ditadura, um sistema ditatorial, um sistema autoritário único e partir para uma sociedade onde é que há a liberdade de expressão, onde é que é a liberdade sexual, onde é que há a liberdade de manifestação política, não há como não dizer que houve um progresso. Não há como dizer que antes era melhor que agora, né? E, então, quando eu vejo as pessoas defendendo, e agora já vou uma opinião, né? Mas a gente precisa ter, claro, estudar esses autores nos permitem que a gente consiga formular as nossas próprias concepções e fundamentar a nossa discussão. Porque há problemas implícitos ali. Porque, assim, a própria ideia de progresso é uma ideia complicada. Em que sentido? Ora, eu levei ao extremo no caso do nazismo, né? Mas existem outros autores que vão criticar essa ideia desenfreada de progresso. Vale tudo em prol do progresso? Pode-se fazer tudo em prol do progresso? Porque, bem, veja, para o espírito da história, né, para a consumação da liberdade, é necessário que as liberdades individuais estejam consolidadas, ok? Depois a relação das liberdades a gente vai ter que tratar ali pelo direito, etc e tal. Hegel tem uma filosofia do direito voltada a isso. Mas a gente sabe que uma liberdade, a partir dessa visão hegeliana, uma liberdade, uma sociedade onde pessoas com orientações sexuais, como a população homoafetiva, de forma geral, gays, lésbicas, bi e pessoas transgêneras, uma sociedade que essas pessoas possam se manifestar livremente e viver sua sexualidade livremente, é uma sociedade mais avançada que uma sociedade que persegue esses grupos, né? E aí vem a pergunta, ora, mas não seria então melhor a gente simplesmente exterminar todos os homofóbicos e semelhantes para que ninguém mais seja perseguido? Uma sociedade sem pedófilos não seria melhor? Então não seria interessante a gente simplesmente exterminar os pedófilos? Uma sociedade sem racistas seria melhor? Vamos matar os racistas, prender os racistas, dar fim aos racistas? Claro. Veja bem, prender necessariamente precisa prender, porque é um crime. Agora vamos matar eles a torto de defendendo porque uma sociedade sem eles ser melhor. Veja bem, é uma ideia de progresso aqui. E é uma ideia de progresso também pautado na liberdade. Porque à medida que você se livrar, entre aspas, das pessoas que inibem a liberdade das outras, haverá uma sociedade em tese melhor. Mas a grande questão é, vale a pena? A gente quer pagar esse preço? Porque daqui a pouco a gente vai estar fazendo o quê? Quais atrocidades a gente vai acabar fazendo sob o rótulo do progresso, né? Então, o Hegel ele apresenta um conceito interessante, que é o do progresso. O conceito de reconhecimento é extremamente importante. Ele vai ser retomado por vários autores, mas nos últimos anos ele foi retomado, nos últimos anos, né? Desde dos finais dos anos 80 para cá, anos 70, 60, 70, 80, ele foi retomado por Axel Honneth, que vai escrever Luta por Reconhecimento. Axel Honneth é um autor da teoria crítica, então de uma vertente de esquerda, ok? E que faz toda uma análise desse conceito reconhecimento
do Hegel e o levando para dentro das lutas sociais. O Marx anteriormente já vai pegar o conceito, essa, né, essas três formas de chegar ao seu conhecimento, vai pegar a questão do trabalho e vai criticar muito isso, a questão do capitalismo, a partir dessa visão, como eu já havia falado, né? A questão de que, bem, como é que assim, qual é o nível de reconhecimento que ainda há no capitalismo à medida em que o sujeito, o trabalhador, ele vive num processo alienado, ele não se reconhece mais naquilo que ele produz. O que ele produz é externo a ele, de tal forma que ele não há nada mais ali de humano, que permita ele ser humano, ou ser reconhecido como ser humano. Então é importante a gente ter essas coisas claras e presentes quando a gente vai ler autores do século XIX, século XX, século XXI. Porque a raiz hegeliana e kantiana está presente, tanto na crítica como na afirmação. E é o que eu busco nas nossas aulas, né? Apresentar os autores, apresentar um panorama muito superficial da ideia e apontar as críticas, ok? Eu seguirei agora nas próximas semanas fazendo mais vídeos, ainda tem muita coisa para a gente cobrir. Pelo jeito a pandemia vai longe ainda, então continuaremos trabalhando. Fiquem todos bem, cuidem-se, né? Não saiam sem máscara, evitem ao máximo as saídas desnecessárias. Quando a gente fala em pandemia e fala em reclusão, a gente está falando de ficar em casa. Não é sair na casa do namorado, namorada, ficante, não é sair para jantar na casa de alguém, fazer festinha com amigos, fazer social, não. É ficar em casa. É difícil, é um saco, tá todo mundo cansado, mas é assim que tem que ser. Forte abraço, pessoal, e se cuidem.